Boa noite, estamos de volta com o Jornal SLJ, a resenha da cidade. Sugestões de matérias, pautas, vídeos, denúncias, boas notícias, o que você quiser, inclusive colocar seu nome aqui conosco, 99784-4471. 99784-4471 é o WhatsApp do Jornal SLJ e da página Santa Luzia Já, que está à sua disposição. E o grande resultado que nós obtivemos com as matérias que vocês trazem para nós é exatamente que nós pulamos na frente em muitas das circunstâncias. No caso da UPA do São Benedito e o problema do falso médico que se apresentou para trabalhar, é um dos casos que nós entramos como um furo de reportagem feitos a partir da denúncia de vocês. Dá uma olhada na matéria. Um falso médico está sendo procurado pela Polícia Militar após ser identificado na UPA São Benedito por uma enfermeira que suspeitou de uma receita emitida por ele. Ainda faltam dados oficiais, mas o certo é que o médico estaria substituindo uma outra profissional e criou suspeita entre os colegas. O carimbo do falso médico consta o nome de Gabriel Valentim, do CRM 44.557. O suspeito de falsidade médica foi contratado pelo Departamento Pessoal da Prefeitura e não estaria substituindo ninguém. De acordo com o site Observatório Luziense, a secretária de Saúde de Santa Luzia, Nádia Duarte Tomé, está acompanhando as investigações. Tentamos contato com a secretária, além de responsáveis pela UPA, mas não obtivemos sucesso. Segundo a prefeitura, o médico se apresentou com informações privilegiadas e assim teria conseguido acesso para atendimento a 3 pacientes. Com a desconfiança dos enfermeiros, ele foi questionado e fugiu do local. A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada e lavrou a ocorrência dessa forma. Apuramos ainda que o falso médico se apresentou ao diretor da UPA e este o liberou para trabalhar. Estamos levantando a informação de que haveria tido outros atendimentos, inclusive pacientes alegam ter em mãos receitas com o nome desse falso médico. A UPA São Benedito tem sido palco de ocorrências, no mínimo suspeitas, nos últimos tempos. Um caso de uma jovem de 19 anos está sendo dado também como um possível erro médico. As denúncias pipocam nas redes sociais e a cada uma as pessoas se assustam ainda mais com as consequências disso para o atendimento de urgência na unidade. Uma comissão de vereadores esteve no local para apurar a situação, mas até o momento a página não conseguiu respostas oficiais, seja da prefeitura ou seja por parte dos vereadores envolvidos na visita. O caso da UPA São Benedito já se tornou um problema de saúde pública. E por que a gente diz isso? Por um motivo muito simples. É necessário que a gente entenda que a UPA precisa ser preservada. Os profissionais que ali trabalham precisam ter a segurança de fazer um trabalho bom. Não adianta a gente ficar simplesmente detonando a UPA por motivos politiqueiros, porque a política não pode interferir na saúde das pessoas. A denúncia séria, seríssima, de que uma moça morreu na UPA simplesmente por falta de atendimento ou por medicação errada, isso levanta a questão em relação a todos os atendimentos ali ocorridos. A alegação de que essa pessoa, essa jovem de 19 anos, ficou 5 horas deitadas no chão é absurda, é fora de sentido. E estamos tentando apurar com mais detalhes o que ocorreu de fato e de verdade. A questão do falso médico, ela transcende a responsabilidade do Estado. Ela ultrapassa a questão de se pensar a saúde de Santa Luzia com pouca seriedade, com pouco profissionalismo. E isso não é culpa do médico e da enfermeira, não, que ao contrário foi muito profissional. Ela teve o cuidado de demonstrar onde estava o erro do médico naquele momento, né? Então a equipe da UPA, mais uma vez a unidade de pronto atendimento, demonstrou sua eficiência. O erro está na gestão. Está em como está sendo administrada a questão das pessoas e de quem está trabalhando e como está trabalhando ali. Nós precisamos urgentemente de um pronunciamento dos órgãos oficiais. Senhora secretária, senhor gerente da UPA, o senhor Paulinho de Sião, né? A senhora secretária, dona Nádia, e principalmente o prefeito Cristiano Xavier. Ele tem que vir ao público e explicar o que está acontecendo.
Um acidente de trabalho ocorreu hoje de manhã lá no São Cosme e o Corpo de Bombeiros atendeu. Dá uma olhada na matéria. Um homem caiu do segundo andar de uma construção após maquinário tocar na fiação da CEMIG. Com a descarga de energia, houve a queimadura elétrica e a queda da vítima, ocasionando traumas pelo corpo. A vítima foi entubada pelo SAMU e, após interceptação do Corpo de Bombeiros, foi conduzido ao Hospital João 23 em estado grave. Até o fechamento da edição, não conseguimos apurar as causas do acidente, além de ter sido um choque elétrico, nem o estado atual da vítima. Assim que alcançarmos esses dados, informaremos em nossa página. Nós ainda estamos tentando confirmar o estado de saúde, porque ele saiu daqui em estado grave, desse paciente, e assim que tivermos, informamos, atualizando a notícia. Também é importante salientar que o atendimento do Corpo de Bombeiros ele foi dispensado na medida em que ele pôde ser transportado pelo próprio SAMU. Então o Corpo de Bombeiros não tem essa informação. Estamos tentando junto à FEMIG para saber como é que está o paciente nesse momento. Mas vamos falar de coisa boa ou coisa ruim, depende da torcida, né? Atlético, Cruzeiro, América, como foram no final de semana os nossos grandes times na Série A e B. Dá uma olhada na matéria com a gravação da nossa querida Rafa Chaveirinho. Eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil na última semana, o Santos se vingou neste domingo. Com uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo, o Peixe venceu o Galo por 3-1 na Vila Belmiro e roubou o adversário à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O VAR entrou em ação na marcação de um pênalti depois que a bola tocou no braço do lateral esquerdo, Fábio Santos, no fim do primeiro tempo. A vitória coloca o Santos na segunda posição com 17 pontos, 2 abaixo do líder Palmeiras. A diferença pode aumentar para 5, caso a CBF homologue o resultado do triunfo alviverde diante do Botafogo em Brasília. O Atlético Mineiro aparece agora em terceiro lugar com 15 pontos, mais distante da briga pela ponta de tabela. Já o Cruzeiro não foi por falta de chances. Claro que nem todas de qualidade, mas ele tentou de várias formas. Quando não achou espaço, chutou de longe. Quando tocou a bola, penetrou na área. Quando teve bola parada, levou perigo. Foram 23 finalizações em 94 minutos de jogo, o que dá uma média de um arremate a cada 4 minutos. Porém, o 0-0 com o Corinthians insistiu em permanecer no placar, aumentando o jejum da equipe celeste. Agora são 8 jogos seguidos sem vitória em 2019, a maior série sem vencer do time das últimas 7 temporadas. Além do empate deste sábado, a sequência registra derrotas para o Emelec na Libertadores, Internacional, Fluminense e Chapecoense no Brasileiro e empates com São Paulo no Brasileiro e 2 vezes com o Fluminense, ambas pela Copa do Brasil, sendo que o time mineiro se classificou às quartas de final nos pênaltis. E o técnico do América, Maurício Barbieri, destacou a importância da primeira vitória do time na Série B 2019. Para ele, os 3-1 em cima do CRB servirão para tirar uma sobrecarga, um aspecto emocional de cima do elenco. No entanto, ele adverte, o triunfo não pode iludir o coelho e pede à torcida confiança no trabalho. O treinador americano destacou ainda que, apesar de o time ainda estar na zona de rebaixamento, é preciso que a torcida confie no trabalho. Para ele, a vitória em cima do CRB foi um passo importante para o time melhorar a situação na Série B. Criação. Aproveite nossas promoções de final de mês. Troca de lona, R$ 70,00 o metro quadrado. Placa em lona, R$ 129,90 o metro quadrado. Toldo semicurvo e cortina, R$ 139,90 o metro quadrado. Banner 1,20 por R$ 70, R$ 49,90. Cartão de visita 2.000 unidades, R$ 99,00. Fachada em ACM, R$ 199,90 o metro quadrado. Adesivo para vitrine, R$ 70,00. Criação.
A Comissão de Saúde esteve presente na UPA de São Benedito para verificar as informações e a denúncia de que haveria um médico falso trabalhando lá. Como nós já noticiamos, o fato ocorreu, é verdade, é verídico, mas o mais importante é saber até onde vai a apuração desses fatos. Veja na matéria. A reportagem do MGTV confirmou que havia o nome do falso médico na lista de profissionais aptos a trabalhar na UPA. A alegação do órgão oficial é de que houve interferência externa, pois alguém teria ligado para a unidade indicando o pseudomédico como substituto. A Rádio Itatiaia confirma que ele estaria na listagem cadastrada no sistema da Prefeitura. O vereador Paulo Bigodinho, em vídeo compartilhado na rede social, reafirma que os atendimentos feitos levantaram suspeitas em uma enfermeira e que isso foi detectado. O falso Gabriel, ao perceber que havia sido descoberto, fugiu da unidade. E nós, da Comissão de Saúde, estivemos na UPA e nós vamos tomar todas as medidas para descobrir o real enredo desta situação e que não pode se repetir de forma alguma. A polícia já está no caso. Foi feito um boletim de ocorrência. Temos que investigar o responsável pelas informações privilegiadas para que o falso médico pudesse saber que haveria uma profissional de folga. Estas são as afirmações do presidente da Comissão de Saúde, Paulo Bigodinho. A secretaria afirmou ao MGTV que o nome deste médico estava numa lista de médicos disponíveis, aptos para trabalhar na UPA. O vereador Sandro Coelho informou que amanhã estará entrando em plenário com requerimentos que visem o esclarecimento da forma de contratação e quais as medidas estão sendo tomadas para apurar os casos reincidentes na unidade. Amanhã estaria entrando com requerimentos e maiores detalhes serão disponibilizados nesta terça-feira, informou o vereador. Segundo o presidente Ivo Melo, a Comissão de Saúde e os vereadores estarão convocando os responsáveis pela UPA, a secretária de Saúde e demais envolvidos no processo, visando esclarecer as mortes e a ocorrência do falso médico, motivo de tanto temor na sociedade luziense. Além de tudo isso, o caso da jovem Vitória, de 19 anos, que morreu em circunstâncias suspeitas na unidade, precisa ser esclarecida. A família alega que ela morreu em decorrência de pneumonia, enquanto era tratada de uma infecção na garganta. Familiares informam que ela permaneceu deitada no chão da unidade por mais de 5 horas, o que pode ter piorado o estado geral da paciente. Os senhores vereadores, principalmente os vereadores que estão citados na matéria, todos eles se pronunciaram de forma positiva em relação ao assunto. O que nós esperamos é que eles se pronunciem como fiscalizadores do problema e tragam imediatamente soluções. A UPA não pode ficar desprotegida, ela não pode ser refém de denúncias desse porte. Erros como esse são imperdoáveis e não podem ser simplesmente jogados para debaixo do tapete. Punições são exigidas pela população e para preservar a idoneidade do trabalho de quem está ali hoje na unidade de pronto atendimento do São Benedito. Uma deliciosa entrevista com uma vereadora fantástica, talvez a melhor vereadora, o melhor edil que nós temos na Câmara Municipal, com Suzane Duarte Almada. Apenas um reparo é necessário deixar, porque a gravação desta entrevista foi feita antes dos acontecimentos do final de semana, então ela não tinha conhecimento do que estava ocorrendo na UPA. Então, a entrevista ela trata de outros assuntos, mas é deliciosa. E ver uma pessoa se pronunciando de tal forma positiva em relação a assuntos que interessam a cidade, vale a pena. Com vocês, Suzane Duarte Almada. Dá uma olhada. Suzane Duarte Almada, vereadora em 3 mandatos, segunda secretária da mesa de 2019. A gente entrevista hoje com muito orgulho. Muito obrigado e bem-vinda, Suzane. Eu que agradeço o convite. Tudo bem, né? Suzane, a sua atuação na Câmara como um todo, como está
nesse último mandato que você entrou agora em 2016, né? Sim. Nos conta um pouco dessa história aí. Tá. Então, quem acompanha há um tempo maior o trabalho que eu tenho feito na Câmara de Vereadores, percebe que eu privilegio muito uma das funções que é da vereança, que é a questão de fiscalização, que é essa mesmo de uma atenção aos projetos que estão tramitando, esse processo de pesquisa, de estudo, é uma coisa que eu privilegio muito, né? Até porque a gente acaba ficando limitado no que diz respeito a apresentar projetos de leis, porque tem muitos projetos que não podem ser de iniciativa do vereador. E tem lei que não pega, né? Então assim, para poder fazer uma lei que, só para dizer que fez um projeto que não tem nada a ver, claro que eu tenho me debruçado em apresentar coisas que são de fato pertinentes e importantes para o município. Mas o trabalho esse de fiscalizar, de monitorar as políticas públicas, o ciclo orçamentário, sempre foi alguma coisa que me pautou muito. Esse ano, especificamente, eu fiquei em mais comissões e em papéis que demandam um trabalho maior, que ou é de presidência ou é de relatoria, e também em CPIs, né, que a gente, do ano passado para cá, teve um número maior de CPIs. Quantas foram, você sabe? A gente teve da iluminação pública, da Copasa, da fibra óptica e agora a gente está com a do viaduto. Sobre o viaduto. Os resultados têm sido eficientes? Você tem alguma... Pois é, assim, porque quando a gente instaura uma CPI, o papel do legislativo naquele momento é fazer um levantamento mesmo de documentos, de indícios, de informações, para subsidiar os órgãos que têm o papel de fazer, né? Vamos dizer assim, no caso da CPI da Copasa, foi feito um levantamento através de estudos e tal, e tudo foi encaminhado tanto para o Tribunal de Contas como para o Ministério Público, né? Ou mesmo da iluminação pública. A iluminação pública, um dos resultados foi perceber de fato a possibilidade, né, a margem que a gente tem para uma redução do valor que a gente paga hoje. Da fibra óptica a gente viu o tanto que foi investido, mas a possibilidade ainda de usar aquilo que foi instalado para a gente ter uma internet, um acesso à internet de melhor qualidade. Então, assim, o papel de levantar essas informações foi muito importante, só que a gente precisa de outros órgãos para isso ter um resultado prático, sabe? Por exemplo, agora a gente está discutindo o plano de saneamento básico e o Ministério Público tem questionado a Prefeitura se o que nós conseguimos verificar na CPI do Copasa não vai ser contemplado. Porque, afinal, a gente até pagou para fazer uma CPI, né? Porque você paga uma consultoria. Então, ela não pode ficar assim só para fazer barulho. Ela tem... Mas dentro disso aí, Suzana, eu acho que a gente pode até entrar no mérito de levantar. Você, efetivamente, é uma das vereadoras que mais se destacam pela atividade legislativa da coisa. Isso não é o Santa Luzia já que está reconhecendo. As pessoas reconhecem isso em você. E aí, você como mulher, uma das duas únicas mulheres hoje na Câmara, qual que é o seu sentimento, a sensação de você dentro desse desenho machista, mas você inserida na política? Rogério, assim, esse papel que eu tento fazer da melhor forma possível, eu sei que não tem o reconhecimento de boa parte da população, porque a gente ainda precisa mudar muito a cultura política, né? Porque vereador ainda é aquela figura que é para dar as coisas, que é para dar, que é para pagar, que é para ter uma relação de amizade com o prefeito para facilitar umas coisas. Ainda é a visão, infelizmente, de boa parte da população. Então você imagina, e isso é uma cultura que quem manteve por muito tempo foram vários homens, né? Aí é uma mulher que entra tentando assim, é claro que contra o sistema não é uma tarefa muito fácil, mas tentando trilhar um caminho diferente. Falar, olha gente, o papel de vereador é esse. Então, o desafio de uma voz de mulher se impor diante dessa realidade já não é fácil. Primeiro porque então tem um entendimento, uma compreensão inadequada de qual que é o papel do vereador, e ainda tem essa, né? É um lugar que historicamente foi organizado só por homens, né? Então assim, é um leão a cada dia mesmo, porque eu falo, não basta mostrar qualidade naquilo que eu apresento, naquilo que eu argumento, tem que ser muito bom, assim, para poder para compensar todo dia. Eu sinto essa necessidade todos os dias, né, que me afirmar e reafirmar. Falar, gente, eu tô falando isso aqui, minha postura está sendo isso aqui por causa disso. Então, por isso que eu
eu me dedico mais tempo ainda a mostrar, através de leis, das experiências de outros municípios, que o que eu estou falando não é uma coisa que eu acho só que tira na minha cabeça. Eu estou respaldado por isso e aquilo outro. Tem um reconhecimento, né, por parte dos meus colegas de Câmara, sim, mas tem algumas coisas também que eu acho que são muito convenientes, né, porque enquanto é para discutir tal projeto, fazer uma relatoria, presidir tal coisa, ótimo, a Suzana tem capacidade. Mas, ai de mim, por exemplo, se eu quiser concorrer, não estou falando aqui que é o que eu estou pensando de forma imediata. Não, aí já não. Que muita gente fala, Suzana, mas você tem essa capacidade? Eu falo, gente, só que tem uma correlação de força, tem umas peças no tabuleiro que eu sei muito bem como é que o jogo é jogado, né? No sistema. Então, assim, não é fácil, porque ainda... No mandato de 2013 a 2016, eram mais mulheres, né? Sim, nós éramos 4, chegou a ter 4 mulheres, né? 4 mulheres, né? Naquele período ali, você sentiu um diferencial? Houve uma... Um pouco mais, porque eu acho que ainda, por parte das companheiras que vêm para esse espaço político, esse espaço público, porque não é automático, né? Eu acho que nem todas vêm com isso muito forte, de que é importante estar ali representando a sua comunidade, mas estar representando também o segmento feminino e as pautas das mulheres. E fazer diferente. Porque se for para a gente vir para esse lugar e jogar do mesmo jeito que os homens jogam, acho que nós não estamos contribuindo. Quando eu falo que a gente tem que fazer diferente, é assim, claro, a gente tem uma capacidade de técnica muito grande, igual dos homens, né? Mas talvez tem pautas que a gente precisa trazer de uma forma diferenciada. Ou então fica parecendo que é picuinha, mas a gente exigir, olha, gente, quando for compor a mesa diretora, é necessário que tenha mulheres. Quando for compor uma CPI, eu tenho feito essa interlocução com os presidentes, quando a gente for compor uma CPI, que tenha mulheres também ali na composição, sabe? A língua coçou, mas eu não vou falar nada não, tá? Eu vou ficar caladinho. Não, tem que falar. Porque eu acho que é isso, assim, às vezes é mais fácil falar, não vou falar nada não, mas não tem jeito, a gente tem que ter essa lida que parece que ela é chata, né, de fazer o papelzinho de chato, mas é porque, para as pessoas lembrarem, temos mulheres aqui, né, elas têm que participar desses lugares e tal. Agora, é um desafio, você imagina, assim como em Santa Luzia, nós somos, no restante do país, a maioria da população, e nem 10% nos espaços de poder. Aí você lembrou, teve um momento que nós éramos 4. Hoje a gente voltou para 2 mulheres, num universo de 17 vereadores, né? Ou então, quando a gente pensa a composição da gestão, quantas mulheres são secretárias? Né? Assim, uma. Pois é. Então, são coisas para a gente pensar. Complicado. Inclusive, em outras partes do mundo, as gestões são avaliadas até por essa questão da equidade, né? De ter, como é que a gente consegue ter um equilíbrio entre homens e mulheres. Aí, Suzana, eu te pergunto o seguinte, dentro desse desenho, que está maravilhoso, nosso tempo está curto, mas vamos lá. Dentro desse contexto, trazendo a mulher para dentro do momento político atual, o que você vê e como é que você prevê? Tá, o momento político da cidade, a conjuntura da cidade. Lógico. Pois é, nacional e estadual tá difícil falar, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Não, olha só. Bom, né, não é novidade para ninguém, né, a convulsão política que esse município passou desde 2016, antes do processo eleitoral, já naquela questão ali da máfia do lixo, passando pelo processo eleitoral, o pós-processo eleitoral de 2016, com essa troca, eleição extemporânea, e isso não ficou tão pacificado, né? Tem muitas disputas no palco da política da cidade que ainda é muito fruto dessa conturbação toda. Eu acho que a gente ainda vai levar um tempo, né, eu não sei se a gente pode falar que vai alcançar um momento de estabilidade, mas que a gente não fique tão contaminado quando a gente for discutir a cidade, ao invés de a gente, porque assim, o que eu vejo é que muitas vezes, na hora que a gente vai discutir a cidade, ao invés de pensar aquilo que é o melhor para a população, o que ainda prevalece, o que é melhor para o meu grupo. Então, sabe? Então, eu acho que ainda é muito... Pro meu umbigo. Então, acho que isso é muito ainda fruto desse momento que a gente vivenciou, mas eu espero que a gente consiga ultrapassar. Outra questão que me deixa muito agoniada, eu sei que não é privilégio de Santa Luzia, mas casando com essa realidade, essa história recente nossa, é que a gente já antecipou o processo eleitoral de 2020. Então, assim, quem está fazendo política na cidade está mais preocupado como nós vamos construir nossos grupos, as nossas chapas. E como vamos construir o outro. E a gente tem pauta que é emergente. Nós estamos em plena epidemia da dengue, né?
A gente tem pautas nas diversas áreas, seja na educação, seja na saúde, na cultura, que não dá para esperar o processo eleitoral de 2020, porque nós temos mandatos agora ainda. Quem tem mandato, quem não tem mandato também tem responsabilidade em outras esferas, em outros formatos. Mas assim, eu vejo que muitas vezes, e isso eu estou falando, essa agonia que me dá, as pessoas estão mais dispostas a discutir estratégias para a eleição de 2020 do que pensar o que podemos, o que devemos fazer agora para responder essas demandas que a população está apresentando e bate na nossa porta. E a Suzane está pensando como? Bom, a Suzane ainda não está com um caminho Você definido. Não está discutindo a pauta eleitoral não, ainda. A gente, assim, o coletivo que eu pertenço e que vai para além do meu partido, né, o coletivo com quem eu dialogo, os coletivos com os quais eu dialogo, a gente se viu também na obrigação de começar a discutir, já que estava todo mundo discutindo, né, para a gente não ser pego aí de uma forma atrasada nessa reflexão. É claro, todo mundo sabe, eu participei do processo eleitoral de junho de 2018, né, como candidata a prefeita também, e claro que isso também está no horizonte, né, de candidatar de novo para o executivo, mas sem excluir a possibilidade de reeleição para vereadora, porque vai depender muito dos cenários, vai depender da construção que a gente fizer em grupo. Tem outras questões, né, que a gente está considerando para tomar essa decisão. A gente sabe que não pode demorar demais para tomar essa decisão, como é que a gente vai participar do processo eleitoral do ano que vem, mas a gente já começou a se debruçar de uma forma mais efetiva como é que a gente vai fazer isso, né? Lançamento da pré-candidatura, nós estamos esperando você aqui. Pois é, claro. Porque tem muita coisa que me provoca, né? Não só porque participei do processo do ano passado, mas assim, se eu não me sentir contemplada nas propostas que tiverem sendo apresentados por aí, eu me sinto na obrigação de apresentar também, defender uma proposta de cidade, né, nos patamares que eu acredito que é uma cidade que precisa ser democrática, e a democracia que ela tem que se revelar quando, assim, no sentido que as pessoas têm que ter direito a essa cidade, direito às questões básicas, né? A gente não está falando de fazer mágica na cidade, não. É das pessoas terem o básico para a cidade funcionar e as pessoas se sentirem pertencentes à cidade, gostarem de viver aqui. Então, se eu não me sentir contemplada nesses outros projetos, eu me sinto provocada a participar. E ainda voltando na questão da representatividade feminina, o processo eleitoral de junho do ano passado, eu fui a única mulher a participar. Nas outras chapas, a gente não teve nem vice, né? Eu também me sinto nessa obrigação. Obrigada a se apresentar. Poxa, mas a gente também tem que mostrar que a mulher, na política, ela precisa avançar, né? Assim, tudo bem, tivemos experiências que não foram as que a gente gostaria, mas isso não significa que agora a gente vai, sabe, exterminar qualquer possibilidade de participação da mulher nesses lugares de decisão. Eu acho importante. Então, dentre outras coisas, são aspectos que me fazem refletir e ter uma responsabilidade de apresentar alternativas aqui para o município. Nós falamos com Suzane Duarte Almada, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, mais uma vez. Pois é, encerramos aqui mais um Jornal SLJ, a resenha feita por você, para você e com suas matérias, com as informações que você nos passa pelo nosso WhatsApp 99784-4471. 99784-4471 é o WhatsApp do Jornal SLJ e da página Santa Luzia Já. Se você quer divulgar alguma coisa, mandar boas notícias, mandar denúncias, informações, vídeos, estamos à sua disposição. Coloque a sua marca conosco. Coloca a sua marca mandando para nós pelo 99784-4471. Tamanha insistência é porque nós queremos que você participe do nosso jornal, que você esteja abraçado com o ideário de divulgar de forma neutra, honesta, transparente e sempre com muita verdade as coisas que acontecem em nossa cidade. Ok? Uma excelente terça-feira para todos. Na quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com mais um Jornal SLJ. Boa noite.